Olá, queridos! Hoje eu estou aqui para contar para vocês uma história muito legal que eu ouvia quando eu era da idade de vocês e eu gostei tanto que eu nunca mais esqueci. Essa história se chama A Multiplicação dos Pães Mexicanos. Você gosta de pão? É muito gostoso, não é? Eu gosto muito de pão. E pão é o único alimento que é consumido no mundo inteiro. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, eles conhecem o pão. E certa vez, Jesus, quando foi ensinar os seus amigos e a nós como orar, ele ensinou que nós devemos pedir o pão nosso de cada dia. Isso significa que nós devemos pedir a Deus o alimento que nós comemos a cada dia. Ou seja, o pão é alimento. E a Bíblia também diz no livro de João, no capítulo 6, no versículo 51, eu vou ler para vocês. Jesus diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha só, Jesus ele disse que ele mesmo era o pão vivo. E vocês vão entender agora por que Jesus disse isso. Carlitos, ele era um menino mexicano. E ele já tinha recebido Jesus no coração dele, como único Senhor e Salvador. E um dia, ele estava no culto, no culto infantil, na igreja, e ele ouviu a professora falando que existe 2 tipos de fome. A fome do estômago, que qualquer alimento pode satisfazer, e a fome do coração, que é essa fome, esse vazio que a gente sente no nosso espírito, que só Jesus pode alimentar. E ele aprendeu esse versículo bíblico de cor, que está em João, capítulo 6, versículo 51, que eu li para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E também no versículo 48, Jesus disse assim: Eu sou o pão da vida, que significa que só Jesus é o único que pode nos salvar. Só Jesus é o único que pode nos dar a vida eterna. O maior sonho que o Carlitos tinha era de comprar uma bicicleta. E para isso ele juntava todas as suas economias em uma casca de coco, que era o cofrinho que ele tinha. E um dia, finalmente, ele, oba! Consegui o dinheiro que dá para comprar uma bicicleta. E ele começou então a fazer os planos, pensar na cor da bicicleta, no modelo, onde que ele iria comprar uma bicicleta mais barata. E foi nesses dias que ele estava planejando a compra da bicicleta que ele ouviu falar lá na igreja que as crianças da Índia estavam morrendo de fome porque elas não tinham alimento. E o Carlito sentiu desejo no coração de ser missionário, de falar de Jesus para as crianças lá na Índia. E ele então ficou pensando assim: mas agora não é o pão da vida que elas estão precisando. Como que elas vão ouvir falar de Jesus se elas estão com fome? Elas precisam do pão de alimento, o pão normal, né? E ele então ficou pensando como que ele poderia ajudar. Ele falou assim: já sei,
Eu nem preciso pensar muito. Eu tenho dinheiro que eu juntei para comprar a minha bicicleta. É claro que ele ficou com dor assim no coração, né? De gastar toda a economia dele de meses para comprar outra coisa e deixar de comprar bicicleta. Mas ele se lembrou daquela história da multiplicação dos pães, que Jesus alimentou uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas com o lanche de 5 pães e 2 peixinhos que o menino tinha ofertado, entregue para Jesus. E ele falou: eu vou entregar o meu dinheiro, é pouco, mas Jesus vai multiplicar. E no outro dia ele acordou então e foi para a padaria para comprar os pães com o dinheiro que ele tinha. Foi com o cachorrinho dele, chegou lá na padaria e ele falou assim: eu quero comprar 750 pães, que ele tinha feito a conta e era o tanto que dava para comprar com aquele dinheiro que ele tinha. O padeiro ficou até assustado, né? O que esse menino vai fazer com tanto pão? Mas como ele tinha um dinheiro, ele vendeu, né? Mas ficou sendo a atração da cidade, não é verdade? E organizou os pães ali, tanto que coube no carrinho dele, e foi pro correio. Todo mundo ficou olhando ele, né? Saía nas janelas para olhar aquele menino com tanto pães. Chegou lá no correio, ele falou assim: como que eu faço para enviar todos esses pães aqui para a Índia? Ele falou: como que você vai enviar isso daí para a Índia, né? Deve ter até achado engraçado. Como que ele ia enviar aquele monte de pão para a Índia? E daí ele foi explicar, contou toda a história. E o moço do guichê começou até a ficar com dó, começou a organizar, achar um monte de caixas para ele poder colocar aqueles pães. As pessoas que estavam ali no correio ficaram até emocionadas de ver que aquele menino tinha gasto todo o dinheiro, as economias que ele tinha juntado para realizar o grande sonho dele, só para poder comprar pães para entregar para aquelas crianças da Índia, para matar a fome das crianças da Índia, né? E ele então voltou várias vezes para poder encaixotar todos aqueles pães. Só que não tinha como ele mandar aqueles pães para a Índia, não é verdade? E outras pessoas, amigos, ele ajudaram ele a vender aqueles pães. Com o dinheiro dos pães, eles compraram mais pães, outro tanto de pães. E o dinheiro da venda foi enviado para a Índia, né, para o missionário lá para a Índia. E serviu para alimentar muitas e muitas crianças. E essa história do Carlito, né, dessa oferta que o Carlito fez, ficou conhecida por muitas pessoas. E uma vez uma missionária que ouviu essa história ficou tão emocionada que ela comprou uma bicicleta e mandou entregar para o Carlito. E o prefeito organizou um evento especial para fazer a entrega dessa bicicleta para ele. No dia ele nem tinha o que falar, ele ficou assim tão sem graça, né? Mas ele tinha escrito uma carta em agradecimento à missionária. E daí ele leu aquela carta de agradecimento, né? Que ele estava até emocionado e com vergonha, porque ele não imaginava, né? Que vergonha de ter achado que ele poderia enviar, né, os pães para a Índia. Mas ele ficou muito emocionado porque ele viu, muito feliz porque ele viu que Jesus multiplicou a oferta dele. E vocês viram que ele não precisou crescer para se tornar um missionário. Ele mesmo criança, ele já pôde ser muito usado por Jesus. E agora eu quero orar por você, para que você, como o Carlito, também possa ser muito usado para abençoar muitas outras crianças. Feche os seus olhos.
Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa história e eu quero lhe pedir que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas crianças que estão ouvindo, tocando no coração delas, para que elas possam também falar do teu amor para os seus amigos e que possam também estar testemunhando do Senhor no lugar onde elas estiverem. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.